Mais de uma hora, o primeiro-ministro do Paquistão anunciou que Estados Unidos e Irã tinham chegado a um acordo para a cessação das hostilidades, para o fim do conflito no Irã e que os dois países assinariam formalmente no próximo dia 19, na Suíça, o acordo de paz. O presidente Trump também foi à sua rede social anunciando que o Estreito de Hormuz estava aberto, que ele estava mandando os Estados Unidos cessarem as operações de bloqueio aos portos iranianos e que o Estreito de Hormuz estava aberto sem cobrança de tarifas de pedágios. É evidente que essa é uma excelente notícia. Tem que ser comemorado porque volta, dá condições de volta à normalidade do trânsito dos navios mercantes por aquele importantíssimo estreito por onde passa um quinto do petróleo, do gás natural comercializado todos os dias no mundo, retorna ao fluxo de derivados de petróleo importantes, de fertilizantes, ou seja, é uma excelente notícia. Isso sem falar na cessação das hostilidades, no fim das baixas provocadas pelos ataques de parte a parte. Dito isso, é importante a gente salientar que o Irã sai desse conflito numa condição estratégica muito melhor do que a condição que ele estava no dia 28 de fevereiro desse ano, quando Israel e Estados Unidos fizeram aqueles ataques que eliminaram as principais lideranças iranianas, dando início ao conflito, matando o Ayatollah Ali Khamenei. Mas por quê? Eu explico. O Irã, ao enfrentar essa situação, horizontalizou as baixas, levou o combate para todos os países do Golfo Pérsico, atacou todos os países do Golfo Pérsico, uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Com isso, ele mostrou duas coisas importantes. Ele mostrou capacidade militar para fazer isso e mostrou que seu governo tem liberdade de ação, tem vontade de fazer e consegue fazer esse tipo de ação bastante ofensiva contra os seus vizinhos no Golfo Pérsico. Isso, sem dúvida nenhuma, aumenta em muito a dissuasão do país naquela região, num nível acima do que estava no dia 28 de fevereiro. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o Irã fechou o Estreito de Hormuz. Fechou e causou um enorme prejuízo à economia mundial que colocou os Estados Unidos, o presidente Trump, com essa ânsia toda que a gente viu demonstrada nos últimos dias para chegar a um acordo que finalmente foi assinado hoje. Vale a gente salientar que o Estreito de Hormuz não está sendo aberto hoje por uma forçação, né, por uma imposição de uma ação militar norte-americana. Não, o estreito está sendo aberto pela assinatura de um acordo de paz. Isso vai ser vendido pelo governo iraniano à sua própria população e eles, de certa forma, têm razão ao vender disso como uma vitória militar. A maior potência militar da história não foi capaz de militarmente obrigar o Irã a reabrir o estreito, porque não quis pagar o preço em vidas humanas, né, que uma operação militar anfíbia, que seria necessária para a abertura do estreito, iria certamente redundar. Então, o Estreito de Hormuz vira essa ameaça permanente, né, de que o Irã pode sim fechar o Estreito de Hormuz e com isso causar um enorme dano à economia global. Essa ameaça permanente será utilizada em benefício do Irã no futuro, não tenham dúvidas disso. Então, segundo aspecto que leva a gente a pensar que o Irã sai mais fortalecido dessa situação do que antes. E o terceiro aspecto é que as relações entre os Estados Unidos e Israel, relações historicamente muito próximas, saem abaladas dessa guerra. O presidente Trump não deixou, não escondeu o seu desgosto com o presidente Netanyahu tendo determinado, autorizado os ataques a Beirute, ataques esses que complicaram bastante na reta final os dois lados chegarem a esse acordo. Então as relações entre Irã, entre Estados Unidos e Israel, Estados Unidos e Israel, pioraram bastante, estão num nível muito pior do que estavam no dia 28 de fevereiro. Evidente que isso é muito benéfico para o Irã, o arqui-inimigo, um país que é o principal adversário de Israel no Oriente Médio.
E dito isso, é importante a gente pensar na situação de Israel, né? Israel sai desse conflito tendo que acatar goela abaixo uma imposição de um acordo de paz com o qual claramente ele não está satisfeito. A guerra chega ao fim por esse acordo, com o Hezbollah do Líbano continuando a ser um problema para Israel, com o Hezbollah tendo feito diversos ataques ao norte de Israel nos últimos dias e sendo imposto, né, a Israel a cessação das hostilidades. Vamos ver se Israel vai cumprir. Mas o Israel não está satisfeito com isso. E por outro lado, o regime iraniano, o regime que não aceita a existência do Estado de Israel, continua no poder no Irã. E continuando no poder, o Irã continua sendo uma ameaça existencial a Israel. O que Israel pode concluir dessa imposição, desse acordo feita pelo presidente Trump aos israelenses? É que a partir de agora eles estão sozinhos. Israel será levado claramente a essa conclusão, é uma questão de lógica. Bem, se Israel está sozinho, o que Israel vai fazer a partir de agora e nos próximos anos? Certamente, a sua indústria de defesa vai buscar completar as capacidades militares que hoje eles têm dependência em relação aos Estados Unidos. E não vai demorar muito, a indústria de defesa israelense é muito competente, em questão de poucos anos, Israel vai ter completado de forma autônoma as suas lacunas de capacidades militares que hoje são dependentes dos Estados Unidos. E aí, a partir de alguns anos, Israel poderá enfrentar novamente, dessa forma, dessa vez sozinho, a ameaça existencial que eles reconhecem no Irã. Então, pessoal, embora eu ache muito bom que se tenha chegado hoje ao fim de mais um conflito importante que afetou a economia de todo mundo, eu infelizmente creio que o que nós estamos vendo hoje não é o fim de um conflito, mas é a contratação do próximo conflito na região.